Buenas! Nós estamos aqui para fazer a primeira videoaula do primeiro ano para estudar a estrutura da matéria. Durante a primeira parte do trimestre, a gente estudou exatamente a matéria. Nós vimos o que é a matéria, nós vimos o que compõe, o que caracteriza a matéria, nós vimos algumas propriedades da matéria, tipo, por exemplo, densidade. Toda a matéria vai ter uma densidade. Nós vimos o que é uma substância em relação à matéria, que é uma porção limitada, que ela tem uma fórmula química que caracteriza ela. Nós vimos transformações da matéria, tanto transformações do tipo física, que não vão alterar, transformações do tipo química. Nós vimos como separar a matéria, como misturar a matéria, que tipo de misturas existem, como é que eu separo essa matéria. E agora a gente vai entrar matéria dentro. Nós vamos ver a estrutura da matéria. Mas afinal, já que nós entendemos tanto da matéria, de que é feita essa matéria? Para quem já observou o mapa conceitual que eu enviei para vocês, com um resumo de tudo isso que eu acabei de falar agora sobre a matéria, reparou que para chegar na substância, eu citei um termo que vocês já conhecem, citei uma partícula que na verdade vocês já conhecem do nono ano e alguns bem antes, que são os átomos. O que vem a ser os átomos? Embora haja alguma controvérsia sobre o que é, o que não é, qual é a definição, a melhor definição que os autores chegam à conclusão é que átomos são partículas que formam a matéria. Antigamente até se usava a menor partícula formadora da matéria, que se divide. Modernamente se usa que átomos são partículas que formam a matéria. Então vamos colocar isso aqui. Átomos. São partículas formadoras da matéria. Como eu falei, nós vamos aprofundar agora essa bendita matéria. Nós vamos atrás do tijolo básico da construção dela. E qual é esse tijolo básico? É o átomo. O átomo em si ele vai ser formado por outras partículas, que também vai ser o motivo do nosso estudo, mas agora, inicialmente, a gente vai ver o átomo. Bom, o que vem a ser o nosso átomo? Não é um conceito novo, o conceito atômico. O conceito do átomo vem desde a Grécia. Átomo significa indivisível. E se nós pararmos para pensar em termos históricos, até realmente o homem conhecer o átomo ali, quando começou a descobrir a parte das reações nucleares, o átomo, para nós, seres humanos, ele era, de certa forma, indivisível. Nós dividimos o átomo há cerca de menos de 100 anos que a gente tem essa tecnologia, que nós, seres humanos, dominamos a tecnologia de divisão do átomo. Até então, para nós, o átomo era algo realmente indivisível. A gente poderia fazer aquele esboço clássico do átomo, né? Vamos partir desse esboço clássico. Não foi coincidência, tá? Que alguém... foi coincidência. Não. Escolhi de propósito para vir fazer o vídeo. Contextual. Acompanhe aqui, tomara que vocês estejam vendo, senão eu vou ter que regravar tudo de novo. Mas nós temos um núcleo. E uma eletrosfera. Núcleo. E a eletrosfera. Então nós dividimos inicialmente o átomo em duas regiões. É como se fosse uma cidade e nós tivéssemos o centro e a periferia ali, que são os bairros que formam o centro. Nós vamos ver que esse centro, na verdade, é um centro muito condensado. Mas isso é um assunto para as próximas videoaulas ou para a sala de aula mesmo. Mas acho que vai ser nas próximas videoaulas. O nosso núcleo, por sua vez, ele já é dividido, ele é formado por duas partículas principais, que são os prótons
e os nêutrons. Os prótons têm carga positiva. Se alguém por acaso tem alguma dificuldade em lembrar, lembra da regra mnemônica. Próton positivo. Próton positivo. E o nêutron, neutro. É bem fácil de lembrar. A eletrosfera, ela é formada por elétrons. Elétrons vão formar a minha eletrosfera. Praticamente desde que o universo sofreu lá o Big Bang, logo depois já começou a se formar os primeiros núcleos, que eram núcleos de hidrogênio, e a partir desses núcleos foram formando outros e outros núcleos também, que a gente vai ver em uma outra videoaula especificamente sobre essa formação deles. Então nós temos agora as duas regiões e as três partículas que formam essa região. O núcleo do átomo, ele é muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Quando a gente fala, mas aqui ele está muito pequeno. Não, ele é menor ainda. Eu vou ver se eu consigo colocar nesse vídeo ainda uma apresentação do quão pequeno é o nosso átomo, tá? Vocês podem agora clicar nesse ponto aqui, ó. Brincadeirinha, eu não sei fazer isso ainda. Brincadeira, gente, não clique em lugar nenhum porque eu não sei fazer isso no vídeo não, tá? Mas foi legal, ia ser legal poder dizer assim, tá aqui na descrição do canal. Não tem isso ainda não. Mas eu vou me esforçar, pode ser que até o final da quarentena eu aprenda a fazer essas coisas. Se eu conseguir cortar o vídeo, eu vou colocar uma apresentação breve agora, sobre o núcleo, que vai ser agora. Bom, se eu conseguir fazer a apresentação, esse é o momento onde eu volto, e aí a gente já viu mais ou menos o tamanho do núcleo em relação à eletrosfera. Senão vocês vão ter que confiar em mim, que eu não consegui fazer, desculpa, a gente tentei editar, mas não deu. Ou então, legal ficou essa edição, né, galera? Vejam qual foi a que ficou melhor, né, para vocês. Tomara que seja o legal que ficou essa edição. Bem, vamos agora definir, então, nós temos então nossas regiões. Temos duas regiões. Vamos montar uma tabela sobre isso. Regiões. Regiões, nós temos duas regiões, núcleo e eletrosfera. Partículas, nós já conhecemos as três partículas. E aí alguém pergunta, mas professor, tem outras partículas? Sim, tem outras partículas. Tem inclusive as partículas que formam as partículas. Por exemplo, prótons e nêutrons, eles são formados por quarks. Os prótons por 2 quarks up e 1 quark down. Os nêutrons por 2 quarks down e 1 quark up. Isso não chega para nós na química. Esse aprofundamento dessas partículas, normalmente é a física quântica que faz, ou até a química quântica. A química do ensino médio, ela resolve todos os problemas dela, ou quase todos os problemas, conhecendo essa estrutura aqui. Essa estrutura da matéria nos resolve praticamente todos os problemas químicos. Então nós temos duas regiões. Núcleo e eletrosfera, e as partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons, como eu acabei de colocar, eles pertencem ao nosso núcleo. E a carga dessas partículas? Carga.
prótons têm carga positiva, relembrando que nós vimos aqui, prótons têm carga positiva, nêutrons têm carga zero e elétrons têm carga negativa. Se tem carga positiva e carga negativa, e é a mesma quantidade de carga, uma anula a outra. Então, se o meu átomo ele tiver 5 prótons no núcleo, para ele estar, que a gente chama de eletricamente neutro, ou com carga neutra, ele tem que ter 5 elétrons na eletrosfera. 5 prótons, 5 elétrons. 10 prótons, 10 elétrons. No próximo vídeo nós vamos ver o que acontece quando desequilibra essas cargas. Por enquanto, lembrando que para cada carga positiva do núcleo, deve haver uma carga negativa na eletrosfera. Carga, nós temos uma chamada massa. Essa massa é uma massa relativa. Relativa ao quê? Essa massa real, o valor dessa massa, a massa de um próton, que é uma unidade de massa atômica, U é igual a 1,66 vezes 10 na menos 24 gramas. Menos 24 gramas. É uma massa muito pequena mesmo. Tá? Mas para a gente saber que o próton e o nêutron, eles têm uma massa praticamente igual. Então a massa relativa deles vai ser 1. Em termos de massa. Vejam que a carga deles, o próton tem carga positiva, carga zero, e o elétron tem carga negativa. Por que eu estou frisando da carga? Porque a massa do elétron, ela é 1 sobre 1836. Alguns livros trazem 1840, outro 1 sobre 2000, arredondando, mas esse é o valor mais exato. Tá? O que isso significa? Mas eu tenho que saber essa proporção, eu tenho que saber que a massa dos elétrons é muito pequena. Como assim muito pequena? Muito pequena. Muito pequena mesmo. Se, por exemplo, o nosso próton fosse um carro com 1836 quilos, e eu sei mais ou menos a massa de um Camaro, que tem 1.600 e poucos quilos, é mais pesado que um Camaro. Um carro comum tem 1,2 toneladas, 1,300 ali. Uma caminhonete, uma SUV ali, vai variar também mais ou menos um pouquinho mais que isso. Tá? Então é muito pesado. E o nosso elétron teria 1 quilograma. Então é 1 quilograma, imaginem 1 quilograma de arroz, por exemplo, ou feijão, ou qualquer outra coisa ali, mas é 1 quilograma de chumbo. Imagine 1 quilograma de algodão, lembra? O que pesa mais? 1 quilograma de chumbo ou 1 quilograma de algodão? Imagine 1 quilograma e um carro. Essa é a diferença de peso, diferença de massa que existe entre o próton e o elétron. Mas a carga deles é antagônica. Ou seja, um próton, que seria um carro, para 1 quilograma de ferro, 1 quilograma de chumbo. Tá? A carga deles não depende da massa deles. A carga, apesar da diferença de massa, ela vai ser muito antagônica ali. Então, para cada próton, eu preciso de um elétron, independente da massa deles ser bem diferente. E a função deles é esse bendito átomo. Né? O nosso próton, ele vai caracterizar o átomo. Caracterizar o átomo. Sim, eu já entendi que vocês já ouviram, mas vamos continuar só mais uma vez. Caracterizar o átomo. Mas, professor, como assim caracterizar o átomo? Ele vai... não vou repetir de novo, brincadeira. Tá? Ele vai dizer quem é o meu átomo. É como se fosse o DNA do meu átomo. Se ele tem um próton, ele vai ser o hidrogênio. Se ele tem 2 prótons, ele vai ser o hélio. 3 prótons, o lítio. 4 prótons, ele vai ser o berílio. 5 vai ser o boro. 6, ele vai ser o carbono. 7 vai ser o nitrogênio. Se eu consigo, e eu não consigo, nem ninguém consegue manipular tão facilmente assim os átomos, mas quem define quem é o meu átomo, em termos, por exemplo, de função, em termos de
de química realmente, de funções químicas, vai ser a quantidade de prótons. As propriedades químicas e físicas dele vão ser definidas principalmente em função dos prótons. Que aí vai ter uma quantidade de nêutrons, vai ter uma quantidade de elétrons, mas os meus prótons é quem vão caracterizar o meu átomo. Eu não posso olhar um átomo com 8 prótons e dizer, esse átomo é um átomo de flúor. Não, ele vai ser um átomo de oxigênio, porque ele tem 8 prótons. Então, a função principal do próton vai ser caracterizar o átomo. Deixa eu trocar ali, porque eu acho que eu estou chegando no limite do quadro. Não se preocupem também com essa tabela, porque essa tabela eu vou disponibilizar junto com o vídeo, eu já vou disponibilizar ela, tá? E tem mais alguns vídeos ali para a gente poder fazer a nossa lista de exercícios. Mas a tabela aqui em si eu vou disponibilizar ela junto com o conceito aqui, para vocês poderem ou imprimir, colar no caderno, a gente vai ver ainda ali, mas não se preocupem com ela. Então a função dele, ele caracteriza o átomo. Função do próton, caracterizar o meu átomo. Tá, mas se o próton está no núcleo e a função dele é caracterizar o átomo, para que vai servir os nêutrons? Qual é a carga dos prótons? Obrigado por responder até quem pensou ali, mas não adianta nada porque eu não consigo ouvir daqui. Mas obrigado por aqueles que se esforçaram em pensar pelo menos qual é a carga. A carga dos prótons é positivo. E o que acontece se eu colocar duas cargas positivas? Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Como é que eu posso ter 2 prótons no núcleo? O que aconteceria com carga positiva e positiva? Separa. No momento em que a natureza, que a gente pode chamar de Deus, né, depois que Deus criou o universo, e a natureza foi montando ali, conforme designações, ou seja lá o que for, foi montando os primeiros átomos mais complexos, colocou 2 prótons juntos, eles não deveriam de permanecer. Os prótons deveriam se afastar. Olha como é bonita a sabedoria divina. Mas aí, teve o que ali para estabilizar o núcleo? Os nêutrons. Os nêutrons, então, a função principal dos nêutrons vai ser exatamente estabilizar o núcleo. Se os prótons caracterizam, os nêutrons, se a gente fosse comparar o próton com o tijolo que está formando o núcleo, os nêutrons eles seriam um cimento. Eles vão fazendo aquela cola mais ou menos ali que vai colocar no núcleo. Então eles vão estabilizar o núcleo. Com exceção do átomo de hidrogênio, que só tem um próton e não tem nêutrons. Na verdade, existem outras versões dos átomos de hidrogênio com prótons e com nêutrons, né? Que é um próton, sempre de hidrogênio sempre vai ter um próton, mas no caso do deutério, que ele tem um próton e um nêutron, ou o trítio, que tem um próton e 2 nêutrons, salvo esse caso, né, do átomo de hidrogênio, que vai ter só um próton. Todos os outros átomos, a quantidade de prótons que eles possuem é igual ou menor que a quantidade de nêutrons. Ou seja, os átomos eles têm uma quantidade de nêutrons igual à quantidade de prótons ou maior que a quantidade de prótons. Exemplo, Mercúrio. O Mercúrio ele tem 80 prótons. Ele tem 120 nêutrons. Então, aqueles 80 prótons, eles são neutralizados pelos 120 nêutrons. É isso que mantém 80 prótons no núcleo. Que eles não se repelem.
E um detalhe muito importante, né, que a gente tem no nono ano, principalmente, talvez a gente tenha uma visão estática, o próton e o nêutron, eles estão constantemente se trocando. Como assim se trocando? Trocando de lugar? Também. E também não. O núcleo não é 100% estático. O que é próton nesse instante passa a ser nêutron no outro instante. O que era nêutron num instante passa a ser próton no outro instante. Mas a quantidade de prótons e nêutrons se mantém. É como se nós tivéssemos vermelho e azul no núcleo e o vermelho e azul estivessem constantemente trocando. O que é vermelho agora passa a ser azul, o que é azul agora passa a ser vermelho. Então eles estão constantemente trocando. E isso é um dos motivos dessa estabilidade do núcleo. Que não, o núcleo, embora pareça estático, ele não é necessariamente estático. Ele está num movimento nuclear. E os elétrons? Principal função, uma das principais funções, por exemplo, dos elétrons, seria dar volume ao átomo. O nosso núcleo, ele é de 10.000 a 100.000 vezes menor que o nosso átomo. Espero que tenha conseguido colocar aquele vídeo lá atrás, ou aquela chamada lá atrás, para explicar o quão pequeno ele realmente é. Mas se nós pegarmos um raio de 10 metros, é a cabeça do alfinete o nosso núcleo. E os elétrons, o movimento ao redor do átomo, vai criar exatamente esse volume, esse espaço vazio que existe entre a eletrosfera e o núcleo. Os elétrons vão dar esse espaço. Além dos elétrons, né, eles vão dar muitas propriedades que o átomo tem. Né? O núcleo vai dizer quantos elétrons vão ter, mas os elétrons que vão dar essa propriedade química, vão realmente revelar essas propriedades químicas e físicas que o átomo possui. E é na eletrosfera também que ocorrem as ligações. É através da eletrosfera que ocorrem as ligações. Na verdade, a eletrosfera, a gente vai ver depois, ela é dividida em camadas. E na última camada, a última camada desses elétrons é responsável por fazer as ligações químicas. Mas, por enquanto, é isso que a gente tem que saber do nosso átomo, tá? Essa tabela aqui, ela vai estar resumida. Eu vou colocar no sistema, junto com o link ali para vocês poderem acessar o vídeo, explicando ela. Tá? Esse valor aqui, não se preocupem com esse valor, nós não vamos trabalhar com ele, é só para vocês terem uma noção do quão pequeno ele é. Tá? Vocês vão estudar ainda a notação científica, em física, provavelmente, para vocês entenderem o quanto é um zero seguido de 23 zeros e um 66. Tá? É muito pequeno esse valor. O que nos interessa no momento é essa tabela aqui. Tá? Choros, dúvidas, lástimas e afins, qualquer coisa, tá? A gente entra em contato pelo meu e-mail. Para quem não tem o meu e-mail, tá? Podem anotar aí. É o mesmo e-mail que vocês estão mandando as listas ali, vários já mandaram as listas ali. Quem não puder mandar, manda no retorno também as listas, tá? Ou apresenta, melhor dizendo, no retorno, apresenta ali, tá? Aqueles que já estão mandando, ótimo. E vai haver mais algumas listas ainda sobre esses assuntos. Obrigado pela assistência, gente. Vamos pro próximo vídeo que não acabou.